Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 2. Juízes, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Juízes, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Vou dar oportunidade para que todos possam encontrar o texto. E quem gosta de pregação? Amém? Então, nós vamos hoje ver uma pregação que está nesse capítulo 2, né? E vamos ver quem foi que pregou. Então, em Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Diz assim: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares, para que vocês por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Vamos orar. Senhor, pedimos neste momento a Tua direção, a unção, a Deus, do Teu Espírito Santo, a capacitação para ouvirmos, Senhor, a Tua voz. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o povo de Deus foi liberto lá do Egito, depois 40 anos pelo deserto, e a Bíblia diz que Deus conduziu através da liderança de Moisés. Mas quando Moisés morre, Deus levanta um novo líder, Josué. E Josué era encarregado então de fazer o povo entrar na terra prometida. E Josué era um líder que andou durante a sua vida toda praticamente ao lado de Moisés. Ele aprendeu com Moisés. Quando ele era jovem ainda, diz a palavra de Deus que ele ficava à porta da tenda de Moisés. Então Moisés preparou o seu sucessor. E um dia Deus falou para Moisés: olha, coloque a mão sobre a cabeça de Josué, porque ele te sucederá, e ele será o novo líder que conduzirá esse povo para conquistar finalmente, depois de 40 anos no deserto, a terra prometida, sendo que a primeira terra, o primeiro lugar, a primeira cidade foi a cidade de Jericó, né? A gente até canta, vem com Josué lutar em Jericó, foi ali. E quem que deu instrução a Josué que eles deveriam dar volta, aquelas voltas em torno das muralhas de Jericó? O anjo do Senhor, né? O príncipe dos exércitos do Senhor apareceu a Josué. Josué vê aquele homem, aquele guerreiro, e Josué pergunta: você é dos nossos ou é dos deles, dos inimigos, né? E o que o anjo responde? O anjo diz assim: tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que você está é terra santa. Era a aparição do anjo do Senhor. No Antigo Testamento tinha diversas vezes o anjo do Senhor que aparecia em algumas situações
e era o único ser que se permitia ser adorado, porque anjo nenhum permite ser adorado, mas esse anjo do Senhor nós entendemos pela palavra de Deus que era Jesus pré-encarnado, isso é porque Jesus é eterno. Às vezes a gente pensa em Jesus só aquele menininho que nasceu de Maria, né? Mas Jesus é Deus, sempre existiu. Jesus é o Logos eterno, Criador, e aquele que agiu durante todo o Velho Testamento. E naquele momento ele aparece a Josué e orienta Josué, o príncipe dos exércitos celestiais, e ele usa a mesma expressão que aconteceu na sarça para Moisés, né? Quando Moisés estava diante da sarça, Deus falou assim: tira as sandálias dos teus pés, o lugar que estás em terra santa. E agora Josué, diante do anjo do Senhor, o anjo do Senhor diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E ali ele começa a conquista da terra prometida. Mas o tempo passa, Josué envelhece, e diversas vezes Josué orienta o povo, e Josué prega para o povo, e Josué anuncia ao povo o que eles deveriam fazer. Se nós voltarmos um pouquinho antes, pode ir para o livro de Josué, no capítulo 22, vamos ler ali o que diz assim, Josué 22, 1, Josué convocou as tribos de Ruben e Gade e metade da tribo de Manassés e lhes disse, e ele começa a pregar, a discursar, a orientar, a dizer qual era a vontade do Senhor. No capítulo 23 de Josué, vamos ver, diz assim no versículo 1, passado muito tempo depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os seus inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada, vocês mesmo viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez. E ele começa a pregar para aquele povo e anunciar a vontade de Deus para aquele povo. É a pregação, é o anúncio da voz de Deus, da vontade de Deus. Depois nós vamos para o capítulo 24, vamos lá em Josué 24, diz assim: então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, e ele prega de novo, e anuncia de novo qual é a vontade do Senhor, transmite a vontade do Senhor, pela pregação, pelo anúncio do propósito de Deus. E nesse sermão, quando ele já está velho, ele ainda diz assim: ó, vocês escolham a quem vocês querem servir, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É bom ouvir sermão, é bom desde que se receba a palavra de Deus e se cumpra a palavra de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que em Juízes, vamos voltar para aquele texto, no capítulo 2, o anjo do Senhor novamente vem diante de todo o povo e também prega um sermão. Os irmãos já pensaram na responsabilidade do anjo do Senhor, que nós cremos que é a figura do Senhor Jesus, antes do seu nascimento terreno, ele como ser eterno, figura que aparece no Antigo Testamento algumas vezes. Ele anuncia e diz assim, no capítulo 2 de Juízes: o anjo do Senhor subiu de Gilgal
a boquinha e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi, com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Foi a mensagem do anjo ali. E o povo já não tinha desculpa, né? O povo não tinha desculpa. Porque ouviu Moisés, quantas vezes? Ouviu Josué, quantas vezes? E como feixe de ouro. Agora o anjo do Senhor, já pararam para pensar isso? Que significativo? O anjo do Senhor pregando, anunciando. Lá no versículo 4 do capítulo 2 diz assim: quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. O anjo falou a todos. E ali estavam as orientações para que aquela nação que estava nascendo fosse bem sucedida. E aqui nós encontramos também orientações para nós, como povo de Deus, como igreja, como família. E nós faríamos bem se cumpríssemos essas orientações. Qual a primeira orientação que o anjo dá aqui no versículo 2? O que ele diz para o povo? Primeiro ele diz que ele cumpriu e jamais quebraria a sua aliança. Agora vocês têm que fazer a parte de vocês. E no versículo 2 diz assim: e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. A primeira orientação, e é o segredo para ser bem-sucedido, é não fazer acordos com o povo da terra, que eles estavam agora entrando a possuir. Será que eles obedeceram? Está bem explícito, né? Olha, se um anjo do céu, o próprio Senhor, chegar para você e dizer: será que você obedeceria? Aqui é o anjo falando: não faça acordo. Não faça acordo. Só que o povo chegou lá naquela terra e tinha aqueles povos idólatras. Deus tinha dado ordem e disse: esse povo eu rejeitei, vocês vão ficar aqui nessa terra, no lugar deles, essa terra eu estou dando para vocês. Não façam acordo com esse povo. Só que, sabe o pensamento pragmático, o pensamento do empreendedor, né? O pensamento do racional. O que ele pensou? Esse povo já sabe cultivar essa terra, né? Então, agora a terra é nossa. Mas por que eu vou lá trabalhar e carpir a terra e plantar, se eu posso dizer para eles fazerem isso e eles me pagam como é que acontece no interior mesmo? Quando você aluga sua terra para alguém produzir, um arrendamento, né? E eles pensaram assim, não é lógico, eles já sabem trabalhar a terra e aqui eu vou ter que trabalhar, eu colocar meus filhos, eu vou ter despesa, eu vou ter que suar. E o que eles fizeram? Eles fizeram um acordo financeiro, um acordo de trabalho. Mas Deus tinha dito o quê? Não façam acordos. E sabe, esse acordo levou a outros acordos, porque ali começou aquele convívio, e de repente os filhos dos israelitas que estavam entrando na terra viram que as filhas daqueles homens que trabalhavam agora a terra, que eram nativos daquela terra, eram bonitas,
Daí, qual outro acordo que dá para fazer? Casamento, né? Casamento. Porque casamento também é um acordo, é um contrato. E eles começaram a se casar com aquelas mulheres, e aquelas mulheres tinham seus deuses, tinham seus ídolos, tinham a sua própria cultura, não conheciam o Deus de Israel. A primeira coisa que aprendemos aqui é que uma das tentações da igreja, mesmo hoje, trazendo para a nossa época, é celebrar acordos. Celebrar acordos com os pagãos. Celebrar acordos que comprometem a nossa fé. Celebrar acordos que comprometem o nosso compromisso com Deus. Olha, eu tenho uma preocupação muito grande com os nossos jovens, e eu principalmente, porque eu tenho os meus jovens em casa, e de repente eles podem celebrar acordos que num primeiro momento até parecerão um bom negócio, acordos que num primeiro momento parecerão bênção. Só que alguns acordos, é o que diz o anjo logo em seguida. Vamos ver no versículo 2, do capítulo 2. E vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora lhes digo que não expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários. E os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Sabe, quando eles celebraram esses acordos, eles arrumaram, sabe o quê? Adversários. Deus falou, você vai celebrar um acordo que parece ser coisa boa, mas está arrumando um adversário. Nós temos, eu não vou perguntar para ninguém aqui, mas existem muitos casos de celebrações de casamento que, na verdade, você está celebrando um acordo com o adversário. Por quê? Você vai passar o resto da vida brigando. O resto da vida tendo conflito. O resto da vida você querendo servir a Deus e o teu cônjuge, a tua cônjuge, querendo não servir a Deus. E o que vai acontecer? Você, na verdade, arrumou para o resto da sua vida um adversário. Alguém que vai colocar em xeque a sua fé. Alguém que vai colocar em xeque o seu ministério. Alguém que vai colocar em xeque o seu relacionamento com Deus, e alguém que vai colocar em xeque, inclusive, a sua possibilidade de adoração a Deus, de forma integral, pelo resto da sua vida. Tem um filme, que é um título de filme, que é Dormindo com o Inimigo, né? Às vezes o pastor, ele olha assim, os casais, ele pensa, meu Deus, será que eu celebro esse casamento? Ou eu estou arrumando, ou eu estou simplesmente abençoando um encontro de uma desgraça que se opera para o resto da vida, por causa de um jugo desigual? A pessoa celebrando uma sociedade com alguém que não serve ao mesmo Deus. Muitas vezes até alguém que serve aos demônios. Será que é possível? O apóstolo Paulo, quando fala do jugo desigual, ele diz assim que não podeis, não tem como a associação entre a luz e as trevas. A coisa vai complicar. Sociedades que se fazem também
que acabam sendo ações onde nós encontramos adversários para a nossa vida. Estava tudo tão tranquilo e de repente a pessoa arrumou uma encrenca. Ontem o meu tio contou uma história até meio engraçada, sabe? Engraçada, mas trágica ao mesmo tempo, né? E a gente até brincou por causa da Marilda, mas nem vou tocar nesse ponto. Mas é que alguém estrangeiro, nada contra os estrangeiros, né? Alguém da Ucrânia, e lá na Ucrânia tem os seus costumes, né? E ele estava no Brasil, arrumou uma esposa brasileira né? Se casaram, fizeram festa, alegria. Daí passado aquele primeiro momento, no dia seguinte, 4 horas da manhã, ele cutucou ela assim, ó, vamos então? Daí ela acordou, mas vamos aonde? Ué, lá na Ucrânia, a esposa tem que ir com o marido para a roça 4 horas. Só que não tinha contado antes, né? E 4 horas da manhã, todo dia ele cutucava ela dizia, não vou. Ele disse, não, mas mulher tem que trabalhar na roça junto comigo. Não combinaram antes, né? O que aconteceu? Acabou não dando certo. Acabou entrando uma questão judicial profunda, acabou tendo que a justiça fazer o ajuste ali e a separação dos bens e toda aquela confusão que se dá. Isto é, aquela associação promoveu uma contenda. É um caso extremo. Mas você, jovem, você pode arrumar para a sua vida uma encrenca, fazendo acordos com alguém que não conhece o mesmo Deus, que não serve o mesmo Deus. Você arruma um inimigo, um adversário. A palavra adversário lembra o quê? Fala, Bia, fala alta. Satanás, né? Adversário. A palavra adversário é Satanás. Na verdade, você se casou com um Satanás. Se o teu casamento não é em Cristo, se o teu namoro não é em Cristo, e nos valores do reino de Deus. Quantas vezes a gente vê, né, situações de catástrofes terríveis por causa de acordos. O anjo, olha, Moisés pregou, Josué pregou e Deus pensou assim, eu vou lá eu mesmo, o anjo do Senhor, e vou falar para esse povo. E hoje Deus colocou no meu coração de eu pregar de novo a mesma coisa e dizer para você, não faça acordo com o adversário, não faça acordo, não coloque a sua vida numa fria, não comprometa o seu futuro, não comprometa a sua vocação, não comprometa a sua paz, não comprometa o culto que você quer prestar a Deus, porque vai ser dolorido para a sua vida. Na igreja, também, nós somos aqui o povo de Deus, né, reunido, e por nós estarmos reunidos aqui e fazermos parte da mesma igreja, nós temos um acordo, não? Temos ou não? Qual que é o nosso acordo? Nosso acordo é obedecer a palavra, ter vida de oração, andar retamente diante do Senhor, intercedermos uns pelos outros,
usarmos os princípios de mutualidade, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, levando as cargas uns dos outros. São acordos. Por isso que existe na igreja uma coisa chamada disciplina eclesiástica. O que é a disciplina eclesiástica? A disciplina eclesiástica dentro de uma igreja é quando alguém não está cumprindo o acordo. O que acontece? Na disciplina eclesiástica, quando alguém não está cumprindo o acordo, isto é, quando alguém não está andando na retidão da palavra, quando alguém não está vivendo vida de oração, quando alguém não está vivendo uma vida digna, a igreja se reúne e decide o que fazer, porque ali existe uma aliança. E se essa aliança persistir, traz prejuízo para quem? Para o corpo. Tem um caso no Novo Testamento, vamos abrir, mantenho ali o dedinho ali em Juízes, capítulo 2, mas lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, havia um caso desse. Tinha um indivíduo na igreja que não estava cumprindo a parte dele. E Paulo, 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 1, e Paulo ele diz assim, por toda a parte, 1 Coríntios 5, 1, por toda a parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. O que os irmãos acham? Ele quebrou ou não quebrou o acordo? E a igreja de Corinto estava tranquila. E qual foi a decisão do apóstolo Paulo? A decisão do apóstolo Paulo está no versículo 4 e 5, do capítulo 5 de 1 Coríntios. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo diz, este que quebrou o acordo, que vive em imoralidade, que está dormindo com a sua madrasta, com a mulher do seu pai, entregue esse indivíduo a Satanás, para a destruição do corpo, da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo estava preocupado com ele ou não? Paulo queria que ele fosse salvo. Só que ele não seria salvo se ele se mantivesse naquela situação de pecado. E Paulo disse, olha, entrega para Satanás. Por quê? Porque a coisa ia ficar terrível para a vida daquele indivíduo, né? Ficaria terrível. Mas ele teria uma chance de, pela dificuldade que ele foi lançado, se arrepender e se converter e mudar. Depois, na outra epístola, em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo dá um conselho, diga, quanto àquele, perdoe, para que ele não morra de tanta tristeza. Isto é, serviu, né? Porque Paulo disse assim que, no versículo 9 do capítulo 5, já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. O que é associar-se? É fazer acordo,
estar em intimidade. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fossem, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo para que vocês não se associem com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Paulo diz, não estou falando do mundo, estou falando da igreja. Não se associem com alguém que se diz irmão, mas é alcoólatra, mas é avarento, é idólatra, é imoral, é caluniador, é ladrão. Esse indivíduo deve ser entregue a Satanás, para que não viva na mentira, na ilusão. Eu vi uma igreja uma vez, uma igreja grande lá de Curitiba, que tinha lá um membro da igreja que era um tremendo de um adúltero, tá? Ele era um cara profano, né? Pecado sexual um atrás do outro. E a igreja se reuniu e fez o que a palavra manda, né? Fez o quê? Fez a exclusão, ele não era mais membro então. Só que o cara era tão sem vergonha, que sabe o que ele fazia? Ele fazia como se nada tivesse acontecendo. Ele ia lá e cumprimentava os irmãos, abraçava, participava de tudo e tal, numa boa, como se nada tivesse acontecido. Daí o pastor da igreja, sabiamente, ele falou assim, irmãos, Paulo diz com este não deve se associar. Vocês não podem tratar como se fosse um de vocês. Ele é um adúltero que é membro da igreja, que era membro da igreja e foi excluído. E ele tá nem aí. A igreja é enorme. E daí o povo começou a fazer o que a Bíblia manda, entregá-lo aos seus pecados. E ele sentiu. Até que num dado momento, contrito, arrependido, ele voltou para a igreja. Primeiro voltou para Cristo, voltou para a igreja, e foi recebido de braços abertos. E foi salvo. Por quê? Porque por um ato de misericórdia, a igreja fez ele sentir o peso do que ele tinha feito de errado. Sabe, às vezes eu penso que nós aqui, e eu, né, que tenho esse coração pastoral, e às vezes até passo por idiota, passo por besta, por burro. Aquele pastor lá é um burro. Porque eu escuto cada desculpa, irmãos. Cada desculpa. Porque existem coisas que a gente sabe que são verdadeiras. Mas, quando se entra naquele círculo vicioso do pecado, que não transforma a vida de ninguém, que não leva a arrependimento, e a gente continua abraçando, dizendo, que bom vê-lo, e a pessoa continua nos seus pecados, a pessoa continua nas suas mentiras, a pessoa continua nas suas desculpas, a pessoa continua zombando de Deus. O conselho da Bíblia é falar a verdade, falar, olha, você serve dessa forma a Satanás.
que nós não podemos nos associar com aquele que, dizendo-se irmão, não andar na luz do Evangelho, da graça de Deus, comprometido com o povo de Deus, com a igreja de Deus, com o Deus da igreja, com o Espírito Santo. Porque Deus não se deixa escarnecer. E quando alguém mente para o pastor, eu não vou ficar julgando ninguém se está mentindo ou não, mas a pessoa mente para Deus. É o caso de Ananias e Safira, né? Lembra? Para quem que eles achavam que estavam mentindo? Oi? Para os apóstolos. E daí o texto bíblico diz que na verdade eles estavam mentindo para quem? Para o Espírito Santo. Às vezes você pensa que mente para o pastor, mas mente, de fato, para o Espírito Santo. No caso de Ananias e Safira, a coisa foi terrível, né? E Pedro não admitiu aquela associação com Ananias e Safira. Vamos ver lá em Atos, né? No capítulo 5. No versículo 3, né? Depois que eles mentiram para a igreja, para os apóstolos, daí Pedro fala com eles, né? Pedro foi muito direto. No capítulo 5, versículo 3, então perguntou Pedro, todos encontraram Atos 5, versículo 3. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo? Os irmãos estão entendendo? Eles não estavam mentindo para os apóstolos, estavam mentindo para o Espírito Santo. Eles achavam que estavam mentindo para os apóstolos e para a igreja, mas estavam mentindo para Deus. E o que Pedro fala? No versículo 5, diz assim, ouvindo isso, Ananias caiu morto. Deus não se deixa escarnecer. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. A mulher dele, que não sabia de nada, ela chegou logo em seguida e mentiu também. Mentiu. Diz ali o versículo 7. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram num acordo? O que é acordo? Lembra lá que o anjo falou? Não façam acordo pagão. O casalzinho tinha feito um acordo de mentira. Pedro diz, por que vocês entraram em acordo para tentar ao Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Brincar com a igreja do Senhor, brincar com o povo de Deus, você está brincando com o Espírito do Senhor, você está mentindo ao Espírito de Deus. O que eu tenho ouvido de mentira, irmãos, Deus tem sido misericordioso.
Hoje até veio no meu coração, tem coisa que eu vou fazer que nem Paulo, eu vou entregar para Satanás para a destruição da carne, porque o Espírito será salvo no dia do Senhor. Mas depois veio aquele sentimento no meu coração, não, eu vou ficar mais um ano regando, né? Porque uma vez Jesus contou uma parábola lá de uma árvore que não produzia, lembram? E daí aquela árvore não produzia, chegaram para o dono lá da propriedade, vamos cortar. Daí ele disse, fazem 3 anos que não produz nada, né? Só que o dono da propriedade falou, não, deixa mais um ano. Se produzir, tudo bem. Mas se não produzir fruto, corta e joga no fogo. Daí eu pensei assim, sabe? A parábola de Jesus apaziguou meu coração. Mas Paulo já chegou a fazer isso, entregar. Por misericórdia da pessoa que está mentindo descaradamente ao Espírito Santo. Não está mentindo para o pastor. Não me acrescenta nada se mentir para mim ou deixar de mentir, eu nem vou ficar preocupado com isso. Eu me preocupo com a alma, com a vida, em relação a Deus. Essa é a minha responsabilidade. Agora é estultícia achar que está mentindo para mim. É estultícia. Vamos voltar lá para Juízes. O anjo então pregou, Juízes capítulo 2, vou dar tempo para os irmãos encontrarem novamente, Juízes capítulo 2, versículo 2, não façam acordo, porque esses acordos vão promover adversidades, vocês vão arrumar adversários e armadilhas. Para ser bem sucedido, não fazer acordo, mas também, diz a palavra de Deus, no versículo 6 do capítulo 2, vamos ver o que aconteceu. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito em Israel. Segunda coisa que aparece aqui, primeiro é não fazer acordos. A segunda coisa, é essencial termos uma reserva moral, uma reserva espiritual. Qual que era a reserva moral daquele povo que estava adentrando a terra? O que diz ali? Diz que enquanto Josué estava vivo, e enquanto todo aquele povo que tinha visto os milagres de Deus estavam vivos, o povo tinha uma reserva moral. Eles tinham um parâmetro, eles tinham para quem olhar. Mas daí morreram todos aqueles que tinham visto todos os grandes milagres do Senhor durante aquele período no deserto e na entrada à terra prometida. Aqueles indivíduos que tinham visto a nuvem os guiando, aqueles indivíduos que tinham visto a coluna de fogo, aqueles indivíduos que tinham visto a água saindo da rocha, aqueles indivíduos que viam o maná caindo, aqueles indivíduos que viram a destruição das muralhas, os milagres, morreram. Aquela
aquela reserva moral não estava mais lá. E uma nova geração surge, geração que não conhecia a Deus e não tinha visto os milagres do Senhor. Irmãos, às vezes eu olho essa geração de hoje, eu fico lembrando, o pessoal diz que é saudosismo, né? Billy Graham morreu, não? Faz algum tempo, não tanto tempo, né? Maior evangelista, considerado evangelista do século, né? Aquele David Wilkerson morreu, né? Se a gente for um pouquinho mais para trás, John Wesley, Whitefield, Moody. De vez em quando eu vejo testemunhos de pessoas que vão visitar os túmulos dos grandes pregadores, Spurgeon. Hoje, túmulos, gigantes que tombaram, porque o tempo passa. Josué aqui estava com 110 anos e Deus o levou, tombou ali um gigante, um líder. E a próxima geração não tinha ninguém. Estão vendo a responsabilidade nossa, né? Tem gente que se conforma com a ideia de que vai morrer e a única coisa que vai deixar para a próxima geração é uma cruzinha no cemitério. Talvez deixe um terreninho para os filhos, para os netos. Mas nunca um filho, um neto vai lembrar dizendo: que grande homem, que homem poderoso, que homem, que mulher de fé, homem de milagres. Porque não construiu uma reserva moral, uma reserva ética. Porque o seu reservatório de vida com Deus é um reservatório vergonhoso, vazio, sem significado. Na lápide, aqui jaz aquele que nunca fez nada de significante no reino de Deus. E a próxima geração vai ter esse exemplo. Irmãos, levantou-se uma geração aqui que não conhecia Deus, porque a geração anterior não soube transmitir os milagres, o poder, a graça, o conhecimento de Deus. O que você está deixando para os seus filhos, para os seus netos, né? Exemplo de fé. Eu admiro os irmãos aqui, porque eu tenho absoluta certeza que os netos do Marcos, quando vierem, eles vão ter um gigante para espelhar a vida e dizer: olha, este homem serviu ao Todo-Poderoso. É assim que tem que ser. A Miriam. Nós temos gigantes entre nós, o Pastor Brasil. Podemos olhar sempre daqui 50 anos, olhando e dizendo: aquele foi o exemplo. Como se anda com Deus, mas que não ocorra de se levantar uma próxima geração vazia, uma geração que não conhece a Deus, porque nessa batalha que nós vivemos hoje, é uma batalha espiritual, e os nossos filhos estão sendo atacados cotidianamente pelos demônios,
E a gente não vê, né? De vez em quando Deus me dá a oportunidade de ver. Terrível. Às vezes a gente não percebe. Uma das coisas que o anjo falou aqui é que eles deveriam demolir todos os altares aos deuses, né? Está ali no versículo 13, diz que o erro deles foi, versículo 13 do capítulo 2, abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra aquela geração. A geração anterior não destruiu todos os deuses e aquela geração passou a adorar Baal e Astarote. Baal seria o Deus que provia a prosperidade, então eles adoravam a prosperidade, e Astarote seria a deusa do prazer. Hoje em dia a geração ela não se dobra diante de Baal ou de Astarote como ídolo assim. Às vezes sim, mas nem sempre. Mas se dobram diante do desejo descomunal, substitutivo de Deus pela prosperidade e por prazer. É a sociedade do prazer, é a sociedade hedonista. Porque quando Deus fala para destruir aqueles ídolos, coisa que eles não fizeram, é porque o que acontece com o ídolo? Os irmãos sabem, vamos ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, para a gente saber o que é um ídolo. O que é quando uma pessoa se dobra diante de uma estátua? O que é aquilo? Está aqui, ó. No capítulo 10 de 1 Coríntios, no versículo 18, tá? Para aqueles que acham que, tudo irmão, né? A pessoa tem um altar em casa com uma imagem, não tem nada a ver, tem tudo a ver, porque a palavra de Deus nos diz, no versículo 18, considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios, não participam do altar. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam aos ídolos é oferecido aos demônios, e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos ciúmes do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Paulo está dizendo, o que eles oferecem aos ídolos, os israelitas, a Baal, a Astarote, né? A Moloque, aos deuses ídolos postes, está oferecendo para quem? Para os demônios. Quando você se prostra diante daquela imagem, você está dobrando-se diante dos demônios, tá? Quando você se associa com isso, você está se associando com demônios. Quando você tem comunhão com alguém que adora essas coisas, você tem comunhão com o adorador de demônios. E você está trazendo para sua casa a ação dos demônios. Às vezes você ganha, né? Ganha fitinha, ganha um negocinho que vem pelo correio, bonitinho, né? Ou você põe na parede, e você não imagina que ali o demônio entende aquilo como um altar para ele, entronizado dentro da sua casa, no seu carro, no seu peito, no seu pulso, no seu punho.
adorando aos demônios. E Paulo diz, não existe essa associação, tá? Não se pode associar o cálice do Senhor ao cálice dos demônios. E aquele povo, eles tinham caído dessa forma, e se levantou uma geração que não conhecia Deus, porque a geração anterior permitiu que ficasse aquilo por lá. Era tolerante. Baal e Astarote moderno são demônios que atuam em duas áreas. Primeira área, na área do desejo desenfreado de levar vantagem nos negócios, a ponto de você fazer qualquer coisa para se associar, seja com quem for, desde que a sua conta bancária cresça. E Astarote se refere ao desejo desenfreado pelo prazer. Às vezes você não vem na igreja por causa do prazer. Prazer de um encontro com alguns amigos. Prazer de um encontro amoroso. Depois esse povo aqui é questionado pelo profeta, porque o profeta diz assim, vocês se prostituem debaixo de qualquer árvore que vocês encontrem no meio do caminho. Árvore frondosa. E Deus virava o rosto para aquele povo. Mas quem que está pregando aqui? É o anjo do Senhor. O que aconteceu com aquele povo, para nós concluirmos? Eles entraram num círculo vicioso, tá? Um círculo vicioso. Qual que é o círculo vicioso do livro de Juízes? Deus tirou a sua bênção, o povo passou a gemer e a sofrer. E Deus olha o sofrimento do povo e manda um juiz, um libertador. Enquanto aquele libertador está ali, o povo, meio a contragosto, mais ou menos endireita os seus caminhos. Morre o juiz, o povo volta ao seu estado original, pecando, vem os inimigos, atacam, e eles gemem, Deus olha e tem misericórdia, manda mais um libertador, um juiz. E daí o povo, enquanto aquele juiz liberta eles, o povo fica sossegado. Mas daí o que acontece? Morre o juiz, o povo volta a pecar, e assim é esse círculo. Tem gente que está na ciranda de Satanás, nesse círculo, e não consegue perceber que Deus cura, e daí, estou curado, aleluia, glória, obrigado, tal, esquece de Deus. Daí Deus pega e retira a graça. E daí a pessoa chora. E daí pede, ore, abençoa-me, me ajude. E a gente ora, abençoa, e Deus abençoa. E a pessoa está feliz e volta para os seus caminhos. E daí Deus, de novo, a pessoa sofre. E assim vive a vida cristã. É a vida cristã que é a vida da montanha. Às vezes está aqui, às vezes está aqui. Está assim, o tempo todo. E passando por provações que não precisava passar. Tudo porque não consegue ter um compromisso de fé inabalável com o Senhor. Daí você, que faz parte dessa geração agora, você vai ter que escolher entre ser fiel a Deus ou salvar teu couro. O que você vai querer fazer? O anjo já deu a resposta aqui, o anjo do Senhor. Não dá para fazer associação com as trevas. Se você quer ser sócio de Satanás, prepare-se também
para passar a eternidade junto com Ele, no inferno. Mas se você quer se associar a Jesus, o caminho é o caminho da cruz, o caminho da dedicação. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra e obrigado porque temos as mensagens de Moisés, de Josué, e até naquele momento tão crucial, o Senhor mesmo falou ao povo. E fala a nós também. Nós te louvamos por isso. Declaramos a nossa absoluta fidelidade ao Senhor. Como igreja, como povo teu. Coloco a tua igreja nas tuas mãos, peço a proteção do Senhor, peço misericórdia pelo Brasil, ó Deus, que está nessa convulsão social. Pedimos que o Senhor derrube todos aqueles que, instigados por Satanás, tramam contra o teu povo. Que possamos ver ainda esse Brasil como uma nação que teme ao Senhor. Nós te pedimos isso, Senhor. Uma nação, porque a tua palavra diz que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Esteja abençoando, ó Deus, o teu povo, em nome de Jesus. Amém.